Onde alcançar? Descanso e paz interior. Que benção, né? No Evangelho. No Evangelho, que é poder de Deus a todo aquele que crê. Vamos ler esse versículo? Pois não me envergonho do Evangelho, vamos lá? Porque é o poder de Deus. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação. O Evangelho é uma boa nova, é uma notícia boa. Não é qualquer notícia, querido. Não é qualquer notícia. É uma notícia que muda a sua vida. Porque existem notícias e notícias. Eu posso chegar e noticiar para você que eu adquiri essa camisa. Joia. Mudou sua vida? Nada, você ficou sabendo, né? Joia. Mas existem notícias que você deve lembrar-se aí, ser ministrado agora na sua mente, que mudou o seu dia a dia. Nós mesmos, na nossa família, nosso filho mais velho começou a fazer a faculdade ano passado, e a gente conseguia, né, com uma certa tranquilidade, estava dentro do orçamento, pagar aquela faculdade. Esse ano, a realidade é outra. O rendimento foi bem baixo. E aí começou aquela agonia. Será que nós vamos conseguir? Será que nós vamos conseguir honrar com isso? Ele vai conseguir permanecer nessa faculdade? Até que chegou uma notícia boa. Inscrições que foram feitas em vários programas, né, do governo, até mesmo em financiamento da faculdade. Mas o ProUni aceitou aquilo ali. E ele ganha uma bolsa de 100%. Uma notícia que muda completamente, né, a nossa vida. Isso muda a nossa vida. Traz uma alegria. Essa notícia traz a realidade de que nós não conseguimos, que ele ia ter que parar de estudar, e traz a realidade que agora ele pode, ele vai, tem 100% de bolsa. E aí a gente dá até um glória a Deus, olha lá, um glória a Deus por isso. Bênção. O Evangelho é assim. O Evangelho não é qualquer notícia, gente. Não é qualquer notícia. Teve alguma coisa que aconteceu lá no passado. Não, ele não é qualquer notícia. É uma notícia que muda o meu e o seu coração. A notícia do Evangelho traz a realidade do pecado, dessa separação que houve do homem e Deus, da necessidade do homem por Deus, do apodrecimento do homem por causa do pecado, e traz a boa nova. Há solução para isso. Existe solução para isso, e a solução é Jesus Cristo. É a solução. É a boa notícia do Evangelho. É a melhor notícia do Evangelho. A melhor notícia de todas é que o Verbo virou gente e habitou entre nós. A maior notícia para mim e para você é que Deus veio aqui. Ele sofreu, Ele morreu, Ele sofreu tudo isso por nós. Ele com poder, Ele veio para nos resgatar. Jesus é o poder de Deus para a salvação e transformação daquele que crê, porque Ele morreu e Ele ressuscitou. Com poder Ele venceu a morte. Com poder. Esse poder desse texto aí, o sentido original é dinamite. E você sabe o que é uma dinamite? É uma explosão. É algo que explode, que destrói. E Jesus, o Evangelho, a maior notícia do Evangelho, que é Jesus Cristo, ele tem esse poder de destruir as amarras, de destruir todas as blindagens da sua alma e do seu coração. Jesus Cristo é capaz disso. Essa é a boa notícia, essa é a novidade, essa é a notícia da gente ficar sorrindo, mesmo em tempos difíceis. Eu estou salvo por Jesus Cristo, o meu Senhor. Glória a Deus por isso. Eu tenho um amigo que ele era um grande, ainda, né, trabalha com isso ainda, é um grande pedreiro, mão cheia, mas tinha um problema. A busca dele, o vazio da vida dele, ele tentava preencher com as drogas, especialmente a maconha. Fumava maconha demais. Ele fumava maconha numa matinha, perto da minha casa, no pé de um monte que tem lá nessa minha cidade, Governador Valadares, tem um monte chamado Ibituruna. É o cartão postal da cidade. No pé daquele morro ali, no pé daquele monte, tinha uma mata, e ele ia para lá. E passava as noites ali, fumando maconha. Passava as noites ali. Até que um dia, de novo a frase, né? Sempre nós temos isso. Graças a Deus por isso. Um dia as coisas mudam. Um dia ele resolve olhar para o pico do Ibituruna, lá para o alto. Eu não sei se foi a prefeitura, alguma igreja, nessa época, eu me lembro muito bem disso, eles colocaram uma inscrição lá, uma placa luminosa, lâmpadas ali,
que acendiam e apagavam. E de todo lugar da cidade, todas as partes da cidade, você conseguia ver o que estava escrito ali. Acendia e apagava. Só Cristo salva e apagava. Só Cristo salva e apagava. Só Cristo salva e apagava. E ele lá, fumando a maconha dele e olhando aquilo. Só Cristo salva. Só Cristo salva. Você aqui com seu vazio, com a sua busca, com a sua inquietação, ouvindo isso. Só Cristo salva. E Cristo, no poder que existe no nome dele, dinamitou aquele coração ali. É difícil largar as drogas? É. Pelo homem não consegue, de fato isso. Mas Jesus chegou, destruiu tudo. Ele saiu dali mudado, transformado. Encontrei com ele agora, 30 anos depois. 30 anos depois. Estava na casa da minha mãe lá, lavando o carro lá fora. Ele passou, conversei com ele. Está na igreja? Estou na igreja. Igreja presbiteriana renovada. Estou firme lá, graças ao Senhor. Deus é um Deus maravilhoso. Jesus é a boa notícia. Jesus é o poder que transforma o nosso coração. Por Jesus nós podemos alcançar esse descanso e essa paz interior. E também podemos alcançar esse descanso, essa paz interior, entendendo a justificação pela fé em Cristo Jesus. Você se lembra do Lutero? Nós falamos aqui agora. Viu o filmezinho? Ele ficou lá, né, naquela escada, angustiado, e nós não demos o desfecho daquela história. Da mesma forma como Deus atuou na vida desse meu amigo, drogado, o Senhor visitou a vida de Martim Lutero. E ele pôde entender que todas as escadarias que ele subisse, todas as chicotadas que ele desse, não iria adiantar nada, porque ele descobriu um tesouro, lendo o livro de Romanos. Ele descobriu um tesouro. Ele leu esse texto. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Então não é pelo que eu faça. Não são a quantidade de degraus que eu suba. Não é pela quantidade de chicotadas que eu dê ou a frequência que eu esteja confessando o meu pecado. É pela fé em Jesus Cristo que eu vou obter esse descanso e essa paz interior. Tem um trechinho de um filme também que vai mostrar o Lutero nessa parte. Vamos ver? Caro vigário, há pouca certeza que tenho foi dada pelo Senhor. Ouviu meu pecado, mandou-me a Roma para fortalecer minha fé, mandou-me as escrituras para encontrar meu Deus. Trouxe-me aqui a Wittenberg para pregar sua palavra. E aqui, em minha sala, eu tenho preparado minhas aulas sobre a Epístola de São Paulo aos Romanos. E creio que aqui, por fim, encontrei a verdade. E quando a encontrei, foi como se os portões do paraíso se abrissem para mim. Romanos 1:17. Justitia enim Dei. Justitia enim Dei. Pois a justiça de Deus é revelada de fé em fé. Como está escrito, justo viverá pela fé. E então? Caro vigário, encontramos alguma coisa aqui sobre relíquias? O homem vive pela fé e é justificado por ela. E não por aquilo que faz para si mesmo. Seja a adoração de relíquias, o canto nas missas, as peregrinações a Roma, a compra do perdão dos seus pecados, mas pela fé naquilo que Deus já fez por ele através de seu filho. Dr. Martin, se você deixar o cristão viver só pela fé, se você acabar com estas boas obras, essas coisas gloriosas que chama de meras muletas, que colocará em seu lugar? Cristo. O homem só precisa de Jesus Cristo. O homem só precisa de Jesus Cristo. Jesus apareceu ali, se revelou a ele. Jesus e o Evangelho, a boa nova do Evangelho, quebrou todas as cadeias ali, tirou as escamas dos seus olhos, e ele pôde enxergar que é pela fé. E a justiça de Deus, que tanto atormentava esse homem, porque ele imaginava um Deus punitivo, um Deus que só vinha para castigar. Ele percebeu um Deus amoroso, que atribui a sua justiça a todos aqueles que creem.
E nós precisamos entender isso, querido, que o homem só precisa de Jesus Cristo, de mais nada, mais nada. A luta dele era essa, o questionamento dele era este, o seu pode ser tantos outros, mas a solução para ambos e para todos nós é essa, é Jesus Cristo. O homem só precisa de Jesus Cristo. E nós precisamos entender essa justificação pela fé. O que é isso? E para entender isso, eu e você, nós temos que ir agora para um outro cenário. Nós temos que ir para um tribunal.